É verdade. Beijo para você, obrigado, Gláucia. Continuamos aqui no CT, na porta do CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, apenas fazendo uma retificação de uma informação que eu dei na primeira entrada. Como a Roberta Barroso informou, o Flamengo mudou um pouco a sua programação. Como chegou muito tarde, na madrugada de hoje, 3h14 da manhã, cancelaram o treinamento que ia ter às 10h30 da manhã. Os jogadores se reapresentam daqui a pouquinho, 12h30, vão almoçar e depois, então, a saída para o aeroporto às 2h da tarde. Em termos de movimentação, como você falou, a gente vê ao fundo aí, olha, é surpresa, muito pouca gente até agora. Claro que isso vai aumentar muito lá no aeroporto com a Roberta Barroso, mas no momento, um cálculo assim por alto, não tem muito mais do que 30 torcedores do Flamengo aqui na porta do CT Ninho do Urubu, 15 viaturas entre PM e Guarda Municipal. O Flamengo, com esse empate, agora aumentou para 5 pontos a diferença em relação ao Palmeiras. Faltam 2 jogos, o Flamengo será campeão com uma vitória simples na próxima quarta-feira contra o Ceará no Maracanã, ou com 2 empates, depois um empate contra o Mirassol na última rodada no interior paulista. Então, o técnico Felipe Luiz, que terá 2 desfalques importantes na decisão contra o Palmeiras sábado lá em Lima, no Peru. O atacante Pedro, todos sabem, além da contusão, né, da fratura no antebraço direito, ainda teve contusão muscular na coxa, tá fora, não joga mais essa temporada. E o Plata, que poderia jogar nessa mesma posição dele, já jogou muitas vezes de atacante, com um pouco mais de deslocamentos, né? Está suspenso, está fora do jogo. E aí a provável escalação do Flamengo ficaria assim: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Danilo ou Léo Ortiz. Eu acho que o Léo Ortiz está há 7 jogos fora, sem ritmo de jogo. Provavelmente vai começar o Danilo. O Léo Pereira e o Alexandro a defesa. O Varela e o Alexandro não jogaram ontem, foram poupados. Meio de campo com o Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. E na frente, uma dúvida ali. Tem Luiz Araújo, Carrascal, que seriam desses dois. Pode ser que um não jogue, aí entraria o Bruno Henrique no comando de ataque. E a dúvida maior: quem será o titular? Everton Cebolinha, que vem crescendo de produção ultimamente, dos últimos jogos, e Samuel Lino, que não vinha atuando bem, mas ontem talvez foi o atacante mais importante do Flamengo. Daqui, direto da porta do CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, aquela ponte aérea de sempre aí para São Paulo. Beijo, Glaucio. Um abraço nos companheiros e no Fã de Esporte. Estar ainda num plano de Abel Ferreira, até porque ele já fez isso em outras oportunidades. Eu quero agora alguém aqui que defenda o plano do Felipe Luiz. Eu. Vai, Capela. Eu, porque a ideia do Abel Ferreira, ele tem um plano e o plano é não ter plano. Porque ele não tem plano. Eita, peraí, e esse é o maior plano do Felipe Luiz. O cara tá 5 Vem cá, vezes, pessoal, 10 vem cá. Aqui está um fã do Abel Ferreira. Eu sou fã do Abel Ferreira. Gente, mas me fala, difícil. qual é o plano? Como o Abel Ferreira vai surpreender o Felipe Luiz, uma vez que ele já entregou de bandeja a escalação que entra em campo no final de semana? Você acredita mesmo? Eu tenho certeza. Essa é a escalação? Ele pode, talvez pôr o Andreas Pereira. Quem será o goleiro? Carlos Miguel. E outra coisa, se não colocar o Carlos Miguel, perde no tempo normal. Ela perguntou do Flamengo, não é Palmeiras. Fala Exato. do Felipe Luiz, não fala do Abel. Mas é o que eu tô falando. Você fala do Felipe Luiz, não fala do Abel. Felipe Luiz é contar com a falta de plano do Abel Ferreira. Por isso que eu defendo o plano do Felipe Luiz. O Felipe Luiz hoje, ele pega o plano dele e ele fala assim, deixa eu ver o plano do Abel. não tem plano. Então o meu plano é esse. Acabou. Pronto, acabou. Aí que ele foi, aí que ele ganhou. Aí que ele ganhou. Essa é a defesa pro Felipe Luiz? Não. Vai, Gabi, você vai defender o Felipe Luiz? Não, eu acho o Felipe Luiz um grande treinador, né? Um cara estudioso, tudo. São 2 treinadores que têm os melhores elencos disparado da América do Sul. Disparado. O Felipe Luiz resolveu não poupar o time inteiro ontem, mesmo sabendo que o Abel pouparia, mas tem os jogadores cansados também. Quem sabe... Aí... Mas ele poderia ser campeão brasileiro ontem, né? Ele tinha essa possibilidade. Mas agora já era, Aí né? o plano do Felipe Luiz que ela perguntou. Não, então... Você me criticou, eu falo do plano dele. Posso falar. Na minha opinião, o Cicinho fala que vai ser um jogo que as duas equipes vão buscar o ataque. Na Libertadores que nós vimos em 21, não foi bem assim, né? Foi um jogo mais... Ninguém quer perder em primeiro lugar. Ninguém quer perder. Quando o Flamengo ganhou, eu sei que era jogo em casa, mas do Palmeiras no Maraca, aí foi um jogo do Flamengo que não deu espaço pro Palmeiras. Desde o primeiro, segundo ali, jogo bom, o Palmeiras também começou apertando tudo. Maracanã, né? Maracanã, tem a diferença. Exatamente. Só que, na minha opinião, se o Felipe Luiz quiser surpreender o Palmeiras, não vai ficar numa postura reativa. E eu não acredito nisso. Não, o Flamengo não tem Flamengo postura reativa. nunca viu o Joga Flamengo. assim. O Palmeiras, isso, não sim. O Palmeiras se adapta. Ele sabe propor, mas ele sabe jogar de forma reativa. Contra o Bayern, o Flamengo não foi reativo, vai ser reativo contra o Palmeiras. Entendeu? Final Vai de ser. Libertadores, mano. Vai ser jogo truncado, jogo feio. Também acho. Me fala um jogo bonito de final de Libertadores. São Paulo 4 no Atlético Paranaense.
o Grêmio. Mas eu tô falando de um jogo. Foi um show. Eu tô falando de um jogo. 2017, Grêmio Lanús. Gol do Sheik. Lanús 3-1, amassou Corinthians e Boca, gol do Sheik, os dois gols do Sheik. Porque ninguém quer perder, ninguém quer fazer o time. Mas ontem, Edu, o Abel já deixou claro que jogadores que eram titulares com ele não são mais Felipe Anderson e também o Aníbal Moreno, que aliás foi muito mal no lance do pênalti. Não dá. Então, de repente, aquela história, a gente pode ver alguma coisa diferente mesmo. Ele vai ter que fazer alguma estratégia, porque todo mundo só falava da dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Flamengo não vai contar com o Pedro, mas vai contar com o Bruno Henrique. E Nhoque. Por isso que ele deixou o Fux. Ele não aguenta. Eu acho que vai 3 zagueiros. Por isso que ele deixou o Fux. O Fux vai jogar como um volante, como um terceiro zagueiro. Gente, o Palmeiras está definido. A escalação tá pronta. O Abel porque ele tem o Alan também, né? Então, é o plano. Esse é o time. Mas eu acho que ele pode surpreender no goleiro. Vai mudar o goleiro? Não, se o Everton estiver à disposição, não sei se ele vai abrir mão. Porque ele saiu até do banco ontem. O Everton estava, inclusive, relacionado para estar presente no banco, que até foi retirado. Agora falando sério, eu não consigo, apesar... O Flamengo, na minha opinião, entra como favorito e tá jogando mais bola no momento. Sim. Mas eu não desacredito de jeito nenhum do Palmeiras. É legal ficar em cima do mundo. Não é só do mundo. Eu aprendi. Você tá no ultraleve. Eu aprendi. Você tá em cima do muro, aquele que divide o Palmeiras e o São Paulo. Eu aprendi com a melhor apresentadora do país, Renata Fã. Muito obrigada, que você tem que mas exagerado. aprender com seus erros. E o senhor Careca também deveria ter aprendido. Esse aqui Não deve precisar daqui quando o Palmeiras tomou da LDU. Não. Aí chegou aqui, o Palmeiras foi e virou. É um jogo, pô. Gente, dá pra dizer que tem favorito na decisão da Libertadores? O Flamengo é muito favorito. Favorito? Favoritaço. Num jogo só? O Flamengo é favoritaço. O maior burro é aquele que não muda de opinião. Mas eu não vou mudar. Deixa eu te falar. Quando eu falei de final, Como final é que é, única, Capela? Sgarbi. O São Paulo nunca jogou a final única, nem o Corinthians jogou a final única. Então não sabe o que é. Vamos, é agora. Apesar do empate nesta terça-feira, o Flamengo segue próximo do título do Brasileirão 2025. Em meio à briga com o vice-líder Palmeiras, o clube carioca pode ser campeão na próxima quarta-feira, até em caso de derrota. O rubro-negro enfrenta o Ceará, no Maracanã, enquanto o alviverde encara o Atlético MG, na Arena MRV. O Cruzeiro também segue vivo na disputa. Desta forma, a distância atual entre Flamengo e Palmeiras é de 5 pontos, 75 a 70. Em caso de vitória simples sobre o Ceará, o rubro-negro será campeão. O mesmo é possível em caso de tropeço. Veja os cenários abaixo. Empate do Flamengo e vitória do Palmeiras. Definição ficará para a última rodada. Empate do Flamengo e empate do Palmeiras. Flamengo campeão, desde que o Cruzeiro não vença seus 2 próximos jogos, contra Ceará, fora de casa, e Botafogo, em casa. Se o time mineiro ganhar as 2 partidas, a definição ficará para a última rodada. Empate do Flamengo e derrota do Palmeiras. Flamengo campeão, desde que o Cruzeiro não vença seus 2 próximos jogos, contra Ceará, fora de casa, e Botafogo, em casa. Se o time mineiro ganhar as 2 partidas, a definição ficará para a última rodada. Derrota do Flamengo e vitória do Palmeiras. Definição ficará para a última rodada. Derrota do Flamengo e empate do Palmeiras. Flamengo campeão, desde que o Cruzeiro não vença seus 2 próximos jogos, contra Ceará, fora de casa, e Botafogo, em casa. Se o time mineiro ganhar as 2 partidas, a definição ficará para a última rodada. Derrota do Flamengo e derrota do Palmeiras. Flamengo campeão, desde que o Cruzeiro não vença seus 2 próximos jogos, contra Ceará, fora de casa, e Botafogo, em casa. Se o time mineiro ganhar as 2 partidas, a definição ficará para a última rodada.